O corpo de uma mulher nunca mente quando ela te deseja, mas a maioria dos homens só percebe a diferença depois que o momento já passou. Você já abraçou mulheres antes, muitas delas, amigas, colegas de trabalho, familiares, conhecidas em festas de despedida. E todas parecem iguais, educadas, inofensivas, fáceis de esquecer. Então, um dia, em um único instante, algo parece diferente. A atmosfera muda. O corpo dela contra o seu não recua, permanece. E nesse breve instante de 3 segundos, você sente algo cru, algo instintivo, algo que ela nunca disse em voz alta, mas declarou através da pele. A ciência mostra que o contato físico ativa os centros de recompensa do cérebro quase instantaneamente. Mas alguns toques não apenas acalmam, eles despertam algo mais profundo, algo faminto. E quase todos os homens não percebem isso. Você precisa compreender uma verdade fundamental sobre a conexão humana. O toque nunca é neutro. Nunca foi. Cada ponto de contato carrega uma intenção. Cada mudança de pressão envia uma mensagem. Cada segundo extra conta uma história que sua mente consciente ainda não processou. A linha entre conforto e química não está nas suas palavras, não está no seu olhar. Ela reside em mudanças microscópicas de pressão, posicionamento e tempo durante o toque. A maioria dos homens passa a vida inteira sem aprender essa linguagem. Eles abraçam as mulheres da mesma forma que abraçam suas mães, seus irmãos, seus colegas de trabalho em eventos formais. Então se perguntam por que nada muda, por que nenhuma faísca se acende, por que ela se afasta rápido demais, sorri educadamente e o momento se desvanece no nada. Isso importa porque os homens que realmente entendem o toque vivem em uma realidade diferente. Eles não precisam dizer mais. Eles não precisam parecer mais atraentes. Eles não precisam se esforçar mais. Eles simplesmente se comunicam através da linguagem mais antiga que os humanos já conheceram. E essa compreensão transforma tudo. A neurociência mapeou isso claramente. Quando a pele toca a pele, a ocitocina, o hormônio da ligação, é liberada. Mas eis o que a maioria dos resumos omite. O tipo de toque determina o tipo de vínculo. Um aperto de mãos constrói confiança profissional. Um tapinha nas costas cria camaradagem. Mas certos toques, específicos, deliberados, intencionalmente colocados, ativam o sistema límbico de maneiras que transcendem completamente a lógica. O hipotálamo é ativado. A área tegmental ventral é inundada de dopamina. A amígdala começa a associar sua presença com recompensa, segurança e uma sensação que ela não consegue explicar completamente, mas que inegavelmente sente. Isso não é manipulação, é biologia. Antropólogos que estudaram o namoro em 43 culturas diferentes descobriram o mesmo padrão. A transição do toque público para o toque privado segue uma sequência universal. E os homens que entendem essa sequência não precisam de instruções. Eles a sentem. E mais importante, ela também sente isso. A psicologia comportamental mostra que as mulheres tomam decisões inconscientes sobre disponibilidade sexual nos 3 primeiros contatos físicos. Não 3 encontros, não 3 conversas, 3 toques. E a maioria dos homens desperdiça os 3 em contatos seguros, educados e esquecíveis, que não comunicam absolutamente nada. Imagine isto. Você está em uma sala com luz suave. A noite está chegando ao fim. Um momento tranquilo após o jantar. A pausa antes da despedida. Ela se aproxima para um abraço. Nesse momento, a maioria dos homens está no piloto automático. Braços abertos. Aperto rápido. Dá um tapinha nas costas. Solta. Amigável. Seguro. Esquecível. Mas existe outra versão desse momento. Uma em que você entende o que realmente está acontecendo. Em que você reconhece a oportunidade escondida no ordinário. Em que um simples abraço se torna algo em que ela pensa muito depois de você ter ido embora. Deixe-me mostrar os 6 toques que mudam tudo. Aqueles que você estava perdendo. Aqueles que separam o conforto do desejo. Toque 1. O ponto de ancoragem na lombar.
É aqui que a maioria dos homens erra imediatamente. Eles abraçam por cima, braços em volta da parte superior das costas, mãos pousando perto dos ombros. Tudo permanece na zona segura, a zona da amizade, o lugar onde nada acontece. Agora observe casais que não conseguem ficar longe um do outro. Repare onde as mãos dele pousam. Na lombar, bem na curva onde a coluna dela começa a se inclinar. Essa posição não é por acaso. A lombar é mapeada de forma diferente no córtex somatosensorial. É mais sensível, mais íntima, mais diretamente conectada a vias nervosas que levam a lugares que a mente consciente prefere não reconhecer publicamente. Quando sua mão repousa na parte inferior das costas dela durante um abraço, você está fazendo mais do que tocar. Você está reivindicando espaço. Você está sinalizando conforto dentro da zona íntima dela. Você está dizendo que pertence àquele lugar. A pressão importa. Não agressiva, não hesitante. Firme, presente, seguro. Sua palma plana contra a parte inferior das costas dela. Dedos ligeiramente afastados. Polegar relaxado para o lado. Isso comunica segurança. A maioria dos homens toca as mulheres como se tivesse medo de fazer algo errado. Como se precisassem de aprovação para cada centímetro. E essa hesitação destrói a atração mais rápido do que quase qualquer coisa. A âncora na parte inferior das costas diz algo completamente diferente. Diz, eu sei o que estou fazendo. E ela sente isso imediatamente. Segundo toque, o contato com a omoplata. Após o contato inicial, há um momento que a maioria dos homens desperdiça. A fase de contato. Eles ficam parados, esperando o tempo socialmente aceitável passar. Mas é aqui que tudo pode mudar. Enquanto o abraço continua, deixe suas mãos se moverem lentamente, quase imperceptivelmente, da parte inferior das costas dela para cima, ao longo das laterais do corpo, sem agarrar, sem apertar, viajando. Seus dedos traçam a caixa torácica dela, levemente o suficiente para passar despercebido. Firme o suficiente para despertar cada nervo ao longo do caminho. Então chega o momento crucial. Suas mãos alcançam as omoplatas dela e as puxam para dentro, sem puxar, puxando. Há uma diferença psicológica. Puxar cria resistência. Puxar cria entrega. Essa pressão interna puxa o peito dela em direção ao seu. Elimina o espaço. Substitui o abraço desajeitado em forma de A por contato de corpo inteiro. E nesse instante, o sistema nervoso dela decide. Seguro ou inseguro, atraente ou neutro, memorável ou descartável. Feito corretamente, o toque nas omoplatas proporciona uma sensação de segurança e excitação, confortável e eletrizante. É a expressão física de um homem que consegue fazê-la rir e, ao mesmo tempo, fazê-la sentir-se protegida. A maioria dos homens consegue apenas uma coisa. Pouquíssimos comunicam ambas, mas suas mãos conseguem, se você entender a linguagem. Toque 3. O sussurro no pescoço. É aqui que os meninos se diferenciam dos homens, porque exige ousadia disfarçada de delicadeza. Enquanto o abraço continua, agora um abraço mais longo, uma mão se move das costas dela para a base do pescoço, sem apertar, sem forçar, repousando. Seus dedos deslizam suavemente pelos cabelos dela na nuca. Seu polegar repousa na lateral da garganta dela. Sua palma acaricia a parte de trás do crânio dela. Esta é uma posição extremamente vulnerável. O pescoço abriga artérias vitais e estruturas essenciais à sobrevivência. Quando ela permite esse toque, quando ela não se tensiona, não se afasta nem cria espaço, ela está comunicando algo profundo. Ela confia em você, não socialmente, não intelectualmente, biologicamente. O sistema límbico dela avaliou você e decidiu que você é seguro. Mas aqui está o paradoxo. Essa mesma vulnerabilidade também faz do pescoço um gatilho de excitação. Os nervos são hipersensíveis. A pele é fina. E sua proximidade com a orelha dela torna cada respiração palpável. Quando sua mão se acomoda ali, a respiração dela muda.
mais lenta, mais profunda. O corpo dela está respondendo antes que a mente decida. É aqui que a maioria dos homens entra em pânico. Eles sentem a energia mudar e imediatamente recuam. Fazem uma piada, se afastam, quebram a tensão. Mas a tensão não é a inimiga. A tensão sexual é o objetivo. O sussurro no pescoço a cria, a mantém, deixa que ela cresça. E os homens que conseguem permanecer calmos dentro dessa tensão são aqueles de quem ela se lembra depois. Toque 4. O reconhecimento do quadril. Eis uma verdade incômoda. Os quadris não mentem. A posição deles durante um abraço diz tudo. Se os quadris dela estiverem angulados para o lado, se houver distância na parte inferior do corpo, o interesse é baixo. Mas se os quadris dela estiverem voltados para os seus, se não houver espaço entre o peito e as coxas, é um sinal verde claro. Enquanto suas mãos repousam na parte inferior das costas dela, deixe uma delas deslizar naturalmente até o quadril. Não na coxa, não na bunda, no quadril, bem onde o osso se curva, onde a calça jeans fica, onde a cintura se encontra com as pernas. Esse toque exige atenção. Se ela estiver rígida, fechada, resistente, não faça. Mas, se ela estiver relaxada, aconchegada em você, com os braços totalmente ao seu redor, sem pressa de se soltar, então esse é o próximo passo natural. É possessivo sem agressividade, íntimo sem ultrapassar limites. Diz: eu te vejo como uma mulher. E essa clareza é rara. As mulheres se cansam de homens que negociam cada toque, que se desculpam pelo desejo, que escondem a atração por trás da polidez. Sua mão no quadril dela diz: não tenho vergonha de te querer. E essa honestidade é poderosa. Toque 5. O alongamento temporal. O tempo é uma arma que a maioria dos homens nunca usa. O local importa, a pressão importa, mas a duração muda tudo. 3 segundos é amigável. 7 segundos é íntimo. 15 segundos se torna sexual. O alongamento temporal é simples. Você mantém o abraço por mais tempo do que o esperado. Não de forma desajeitada, não desesperadamente, com confiança. Você não solta quando ela presume que você vai soltar. Por volta dos 12 segundos, algo muda. Ela para de pensar no abraço e começa a senti-lo. Sua mente analítica se aquieta. A ocitocina atinge o pico. O cortisol cai. O ruído da vida cotidiana desaparece. Ela começa a associar você à calma, à segurança, com presença. Isso exige paciência, conforto no silêncio, masculinidade sólida. Você não a está segurando para conseguir algo. Você a está segurando porque este momento é exatamente onde você escolheu estar. E ela pode sentir isso. Presença é rara. E é um dos presentes mais poderosos que você pode dar. Toque 6. A liberação prolongada. É aqui que a maioria dos homens estraga tudo. Eles fizeram tudo certo, e então soltam rápido demais. As mãos caem. Os corpos se separam. O momento termina abruptamente. A liberação prolongada muda isso. Ao dar um passo para trás, suas mãos deslizam lentamente pelas costas dela, pelos quadris, ao longo dos braços, até que apenas as mãos dela permaneçam nas suas. Então, e somente então, você a solta. Isso estende a sensação além do contato. A pele dela ainda se lembra de você mesmo quando o espaço se forma. E isso planta uma pergunta na mente dela. Se o abraço foi assim, como seria todo o resto? Essa pergunta cresce. Isso é psicologia comportamental avançada. Regra do pico-fim. Reforço intermitente. Recompensa variável. O cérebro dela se lembra da intensidade e do final. E quer repetir. Amplie a perspectiva. Não se trata de 6 técnicas. Trata-se de entender a atração em si. A atração não é lógica, é fisiológica. Acontece primeiro no corpo. Homens que entendem isso não perseguem, não convencem, não explicam. Criaram momentos em que o corpo dela decide por ela. Isso não é manipulação. Você não pode fingir presença. Você não pode fingir conforto com a sua masculinidade.
Esses toques só funcionam quando enraizados em desejo e respeito genuínos. Se você os executar mecanicamente, ela sentirá instantaneamente. Mas se você estiver presente, se estiver firme, se a tocar como um homem que sabe o que quer, então sua intenção se torna inegável. E a intenção é magnética. O desejo não é justo, não é democrático. Ele responde ao homem que entende sua linguagem, que cria segurança e excitação ao mesmo tempo. Você pode passar anos construindo uma conexão e sendo o cara legal, ou pode comunicar em 15 segundos o que a maioria dos homens nunca comunica. Ela já está sendo tocada por outros homens. Alguns deles conhecem essa linguagem. Enquanto você hesita, eles criam momentos que tornam a hesitação irrelevante. Porque quando o corpo dela já respondeu, a mente está apenas acompanhando. Isso é atração. É assim que sempre funcionou. A única questão é se você permanecerá na ignorância, ou se finalmente aprenderá a língua que tem sido falada há milhares de anos, bem abaixo da superfície dos momentos comuns, à espera de alguém que saiba lê-la.